Educação alimentar e nutricional, os nutrientes. Vamos falar sobre ferro, ômega 3, cálcio, vitamina D, zinco e selênio. Ferro. A deficiência de ferro é a desordem nutricional mais comum no mundo. Cerca de 1/3 da população mundial tem carência de ferro, segundo a Organização Mundial da Saúde. As melhores fontes vegetais de ferro são os feijões, branco, carioca, lentilha, fava, preto, grão-de-bico, tofu, os cereais, como a quinoa, aveia, trigo, cevada, as oleaginosas, como a castanha de caju, avelã, amendoim e amêndoas, as sementes, como a abóbora, gergelim, girassol, linhaça, e algumas folhas verdes escuras, agrião e espinafre. Uma porção de carne vermelha pode ser substituída por uma concha de feijão. Os tipos de ferro. O ferro M é derivado das células vermelhas e musculares dos animais. Menos de 40% do ferro contido na carne é M. Os mais de 60% restantes são não M. O ferro não M é abundante nos alimentos de origem vegetal. Ele é mais sensível aos fatores que estimulam ou inibem a sua absorção do que o ferro M. Segundo o INCA, Instituto Nacional de Câncer, o consumo de carnes vermelhas, boi, porco, cordeiro e bode, se consumidas em grande quantidade, podem aumentar a chance de desenvolver câncer de intestino, cólon e reto, uma vez que possuem grandes quantidades de ferro M, que em excesso pode ter efeito tóxico sobre as células. Promotores e inibidores da absorção do ferro. A vitamina C é o mais potente promotor de absorção de ferro. Sempre consumir o feijão com uma fruta rica em vitamina C na refeição. Deixe o feijão de molho por cerca de 10 horas e cozinhe em outra água para reduzir o teor de um inibidor da absorção do ferro chamado ácido fítico. O cálcio é capaz de inibir a absorção do ferro. Evite o uso de leite e queijo nas refeições ricas em ferro. Algumas proteínas presentes em ovos prejudicam a absorção do ferro. Não utilize chá preto, cacau, café e chás de ervas próximas às refeições que contêm ferro. A deficiência. O uso de suplemento de ferro é somente para quem estiver com deficiência constatada em exame laboratorial e sob orientação médica. Nenhuma deficiência pode ser corrigida exclusivamente pela alimentação. Ela deve ser tratada com ferro medicamentoso por tempo prolongado, em doses difíceis de alcançar com o consumo de alimentos. O consumo de carne é incapaz de reverter deficiências. Bebês. A recomendação vigente da Sociedade Brasileira de Pediatria orienta a suplementação de ferro para todas as crianças, dos 3 aos 24 meses de idade, independente do regime de aleitamento. Ômega 3. Essencial para o nosso organismo, a melhor fonte vegetal de ômega 3 é a linhaça. Utilize diariamente 2 colheres de sopa da semente triturada ou de chia. Outra opção é usar uma colher de chá do óleo de linhaça por dia, sem aquecer, acrescentar na comida pronta. Procure também utilizar os óleos de cozinha com melhor aporte nutricional de ômega 3, que são os de canola, soja e oliva. O cálcio é fundamental para a constituição óssea. A recomendação de ingestão de cálcio para um adulto é de 1000 mg por dia. Crianças pequenas necessitam menos. Alimentos vegetais ricos em cálcio. Leite vegetal fortificado, os feijões como branco, preto e carioca, o tofu feito com sulfato de cálcio, algumas verduras verdes escuras como couve, agrião, escarola, mostarda, rúcula e brócolis, figo seco, melado de cana, oleaginosas como amêndoas, avelã e amendoim,
e sementes, linhaça, gergelim e girassol, temperos verdes como cebolinha e salsa, entre outros. Fatores antinutricionais que dificultam a absorção do cálcio proveniente dos alimentos. O oxalato e o fitato. Durante as refeições ricas em cálcio, evite alimentos com alto teor de oxalato, como espinafre, acelga, beterraba e cacau. Alimentos pobres em oxalato e fitato podem apresentar uma absorção 2 vezes maior do que a encontrada no leite. Exemplos: o repolho, a couve de Bruxelas, a couve-flor e o brócolis. Procure reduzir a quantidade de fitato nos feijões e cereais, deixando-os de molho por pelo menos 8 horas. Escorra e cozinhe em outra água. Como evitar a perda de cálcio? Quanto mais sal ingerimos, mais cálcio sai pela urina. Quando reduzimos a ingestão de sal, diminuem as perdas de cálcio. Ingerir proteína animal em excesso também aumenta a perda de cálcio. Mantenha uma prática constante de atividade física. A movimentação corporal aumenta a fixação de cálcio no osso. Os leites vegetais fortificados com cálcio encontrados no mercado oferecem cerca de 240 mg por copo, quantidade idêntica ao leite de vaca. Confira nos rótulos. Os leites vegetais caseiros, de aveia, de amêndoas, apesar de nutritivos, contêm baixo teor de cálcio. O consumo regular e diário de leite de vaca e derivados é associado com aumento do risco de câncer de próstata. A vitamina D pode ser produzida pelo nosso corpo através do contato da pele com o sol. A deficiência de vitamina D é um problema atual no mundo inteiro. A falta de exposição solar é o principal motivo para que isso ocorra. A vitamina D intensifica a absorção do cálcio ingerido. Pelo menos 3 vezes por semana, tome 15 minutos de sol, no início da manhã ou no fim de tarde. Após 15 minutos de exposição, pode-se utilizar o filtro solar. Caso você não se exponha adequadamente, a suplementação deve ser considerada, mas sob supervisão médica, pois ela é tóxica quando tomada em excesso. Alguns leites vegetais e alimentos são fortificados com a vitamina D. O zinco se destaca pela sua importância para o bom funcionamento do sistema imunológico, ou seja, de defesa do organismo, e para o crescimento de crianças. São ricos em zinco. Cereais integrais como aveia, centeio, trigo, quinoa e cevada, e os feijões como azuki, soja, feijão branco, lentilha, grão de bico, fava, ervilha seca, feijão carioca e preto. Para uma melhor absorção do zinco, deixar os grãos que têm capacidade de brotar de molho da noite para o dia e cozinhar em outra água. A caseína, uma proteína do leite, reduz a absorção de zinco. O selênio é importantíssimo para o sistema antioxidante do nosso organismo. Ele oferece proteção contra os radicais livres. Comer uma castanha do Pará por dia já é suficiente para ultrapassar as necessidades diárias de um adulto, não exagere.